Estamos iniciando mais um programa Pecuária Inteligente. Como é que passou a semana, o fim de semana? Chuva aí na sua região? Aqui, região noroeste do estado de São Paulo. Rapaz do céu, que seca, hein, moço? Tá um poeirão danado. Mas vamos torcer, logo, logo vem. Ó, programa de hoje, compensa comprar bezerro ou boi magro? Você tá nessa dúvida aí na tua propriedade? E quando eu falo compensa, assim, o que vai te trazer uma maior margem de lucro, a estrutura que você precisa para um ou para outro? Fica aqui comigo, você vai gostar muito desse tema. Quero pedir você que sempre acompanha os programas de segunda-feira, gosta do programa? Chama o pessoal aí da região, chama o pessoal no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vamos bater um papo aqui. Se você precisa de uma receita de ração, sal proteinado, proteico, energético, aponte seu celular para esse QR Code, já entregamos mais de 1 milhão de receitas de ração inteiramente grátis no Brasil todo. Vai te apoiar, vai te ajudar aí no dia a dia. Sorteio de hoje, olha esse prêmio aqui, ó, uma cela americana completa, lindona mesmo, você pode ganhar essa cela. Vou deixar um link aqui, você vai fazer a sua inscrição e só de você deixar um comentário no vídeo de hoje, você já está participando. Sorteio na quarta-feira. Muito boa sorte a todos. Vamos começar o programa com tudo. Primeira notícia: preço do boi gordo encerra julho atípico, com alta no fim do mês. Olha que notícia boa, hein, rapaz? Apesar de uma demanda por carne bovina mais fraca, exportações em ritmo lento em julho, a oferta de animais para abate se manteve pequena, o que sustentou os preços da arroba em recuperação. Realmente, muitas propriedades estão segurando os animais ainda. O preço do boi gordo acumulou ganho de 6,8%, o equivalente a R$ 22 por arroba. O fechamento oficial de julho ficou em torno de R$ 348 no estado de São Paulo. No acumulado do ano até julho, o boi gordo acumula alta de 8,6% frente ao final de 2025, enquanto o bezerro sobe 10%. Rapaz do céu, acumulou 10% a alta do bezerro no mesmo período. E o mercado futuro está precificando um novo recorde nominal histórico para arroba. Os valores para janeiro e fevereiro de 2027, olha só, atenção, hein? Janeiro e fevereiro de 2027 já estão acima de R$ 370 por arroba na B3. Você vai ter gado pronto para entregar aí em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, você vai ter animal pronto, senão daqui a pouco, ó, você vai ver essa cotação aí, você vai ver essa arroba e a receita não está chegando na tua propriedade. Então, ó, planejamento, estratégia, trato de qualidade, a melhor oferta que você encontrar, ainda assim essa valorização vai estar ali. E aí, você tem que ter um planejamento para fechar a conta quando você for comercializar esse animal. Mais uma notícia, o Ninho deixa pecuaristas em alerta. O cenário climático para o segundo semestre exige atenção redobrada. Um boletim conjunto divulgado pelo Ministério da Agricultura e órgãos federais de monitoramento aponta que o El Niño já apresenta padrão típico no Oceano Pacífico Equatorial e tem mais de 90% de probabilidade de persistir até o início de 2027, com possibilidade de atingir intensidade muito forte entre a primavera e o verão. Os impactos variam por região. Ó, olha a tua região aí, hein, rapaz? Ó, no centro-oeste, a atenção deve se concentrar na transição seca-águas. Caso as chuvas atrasem ou ocorram de forma irregular, a recuperação das pastagens pode ser comprometida justamente quando os sistemas de cria, recria e engorda dependem da retomada do crescimento forrageiro. Já no sul, o problema é o oposto, maiores volumes de chuva, o que aumenta o risco de lama, doenças nos cascos e comprometimento das passagens de inverno. Bom, se você está no sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, que eu queria te falar o seguinte: faça um planejamento com volumoso alternativo. Por quê? Se a seca for um pouco maior, rapaz, você tem um volumoso que segura as pontas aí na sua propriedade. E se vier um volume de chuvas muito além, aí realmente pode prejudicar a sua pastagem, pode prejudicar a pastagem de inverno, e esse volumoso alternativo também vai dar certo. Ah, Zé Carlos, aqui deu tudo certo esse ano. Não tem problema, esse volumoso fica pro ano que vem. Ou então dá para você aumentar a taxa de lotação aí da sua pastagem, engordar um número maior de animais, diluir o custo fixo da propriedade, aumentar o lucro. Então o volumoso é muito importante de fato, tá? Mais uma notícia: farelo de algodão e sorgo vão melhor na dieta da recria ou da engorda? A especialista responde, ó, o farelo de algodão tem sido utilizado em bovinos de corte confinados, em sistemas de recria, engorda a pasto e na terminação. Mas a escolha entre recria e engorda tem uma lógica técnica importante. Na recria, o farelo de algodão funciona bem como proteína de custo mais baixo que o farelo de soja. O farelo de soja tá uma pancada, hein? Vamos falar a verdade? Na engorda, o sorgo entra como substituto parcial do milho, entrega energia com custo geralmente menor, especialmente em regiões onde a oferta de milho é mais escassa. Ó, a dieta tem que ser personalizada aí na sua propriedade. Claro que muitas vezes a gente vai para um padrão, né? Chega no período da seca, coloca um sal proteinado, serve um volumoso aí que não está com valor nutricional muito bom e tal. Mas se você tem um sistema de criação na sua propriedade, se você tem a disponibilidade de grão, se você tem um objetivo, o padrão, levando em consideração o padrão racial, você tem que fazer uma dieta personalizada para os seus animais. E isso aí, ó, não estou falando de incrementar a dieta, e sim de realmente você servir uma dieta que vai atender a expectativa
expectativa que você tem com seus animais, que vai atender a data de entrada e a data de saída que você precisa do plantel, o peso que você precisa comercializar esses animais. Então uma dieta vai te trazer um retorno muito bom, sem investimento altíssimo, e sim você conseguindo otimizar, conseguindo eficiência utilizando os nutrientes que você tem aí na fazenda. Vou pedir para a produção colocar um vídeo aqui na tela, Eduardo Marchetti da Silva, Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, por favor. Oi, Clara, bom dia, boa saúde. É assim que eu faço, eu uso o tratamento aqui para os meus animais aqui, ó. Ureia, Total Corte, Total Protec. Coloco tudo no fubá, com sal, o sal já tá aqui no fundo, e misturo tudo. Ó o sal, ó. Tá vendo o sal aí, ó? Vai aqui, ó. Desse jeito, ó. Misturo com a mão mesmo, ó. Eu coloco uma medida em cada coxo. Muito bom, parabéns, viu, Eduardo? Parabéns, pelos animais, pela propriedade, por enviar o vídeo aqui pra gente. Muito obrigado mesmo pela confiança. Quer que seu vídeo apareça nos programas de segunda-feira? Tá aqui, mande para esse WhatsApp. Vou pro assunto principal do programa de hoje. Daqui a pouco eu volto com algumas perguntas e falo um pouquinho mais sobre o sorteio. Comprar bezerro ou boi magro, o que compensa mais? Você tá em dúvida aí na tua propriedade? Ou você trabalha com um, você trabalha com outro, você trabalha com os dois? Trouxe um tema muito importante, muito bacana aqui pra gente bater um papo. A primeira questão é o seguinte, bezerro a gente está falando em torno, vou colocar uma faixa de R$ 2.500 a R$ 3.500, dependendo da região. Estou falando de um bezerro de qualidade, um bezerro bom que vai trazer retorno aí para sua propriedade. Então, você pega um bezerro aí para você fazer uma recria, animal em torno de 160 a 220 quilos, vamos colocar também dentro de um padrão racial, vamos colocar uma faixa. Quando a gente fala boi magro, a gente está falando um animal para você trabalhar na terminação, na engorda, na última fase do gado de corte. É um animal ali entre 300, 360 até 380 quilos máximo, tá? Então, o bezerro é aquele bezerro desmamado e esse animal, o boi magro, é aquele animal que você vai colocar na terminação, para a gente classificar os dois aqui, tá? Qual a estrutura necessária para um ou para outro? Se você vai trabalhar com bezerro, olha só, você vai fazer um ciclo mais longo. Então você vai pegar esse animal desde o período da desmama e você vai levar até boi gordo, onde você vai comercializar no frigorífico, no açougue, no marchante. Você precisa de caixa. A gente está falando um ciclo entre 18 e 24 meses. Se você trabalhar um pouquinho menos, ali 16 meses, vamos lá, mas é um ciclo um pouco mais longo. Você tem que ter caixa, obrigatoriamente você vai passar por um período de seca, às vezes até 2. Então você tem que ter um planejamento para esse animal, pegando esse animal mais jovem, entregando o boi gordo lá no final. Zé Carlos, eu vou trabalhar com um boi magro, é um ciclo mais curto, que você precisa ter estratégia. Por quê? Você pega um animal, ele tem um custo alto, uma diária alta, só que é um ciclo que você vai fazer de 90 dias até 150 dias no máximo. Dá para você trabalhar intensificando, ou com semi-confinamento, com confinamento, com uma TIP, uma terminação intensiva a pasto. Então veja que o boi magro, ele demanda mais estratégia. Claro que você tem que ter caixa, porque é um animal que ele custa alto no dia, mas se você não tiver uma estratégia, você não coloca peso. Lembrando, você vende peso, rapaz, você não vende boniteza, você vai vender peso lá no final, então você precisa, claro, ter uma estratégia de ganho de peso acelerado para os seus animais. Bom, vamos lá, a conta do bezerro, tá? Então você vai comprar, vamos colocar uma faixa aqui de bezerro entre R$ 2.500 a R$ 3.000, vamos travar em R$ 3.000, tá? Esse é o preço de aquisição do bezerro hoje médio no Brasil, ciclo entre 18 e 24 meses, você tem um custo, entre R$ 2.200 e R$ 2.500 por cabeça para realizar esse ciclo entre a desmama e entregar boi gordo. Então você vai vender esse animal lá na faixa de R$ 6.000 a R$ 6.500, a gente está falando o quê? R$ 500 a R$ 1.500 por animal. É a margem de lucro que você vai ter nesse bezerro seguindo esse ciclo de 18 a 24 meses com esse valor de compra. Agora vamos para a conta do boi magro, tá? Você vai fazer a aquisição do boi magro entre R$ 4.000 e R$ 5.000, vamos colocar uma média Brasil, tá? Ciclo de 90 a 150 dias, a gente está falando um custo de 600 a R$ 1.000. Olha só, como custo, às vezes fala assim, nossa, mas o bezerro 2.000, 2.500, mas é de 90 dias, rapaz, 120, que é muito comum, 150 dias, você vai gastar 600 a R$ 1.000, é uma diária alta desse animal, por isso que eu falo da estratégia. Você vai entregar esse animal com 17 a 20 arroba, você vai vender também por R$ 6.000, R$ 6.500, a gente está falando um lucro entre 400 a R$ 1.000 por animal, por cabeça. Olha só como o lucro é menor. Claro, né? Você tem um giro mais rápido, você tem um animal aí que você tem uma precocidade muito grande nesse ciclo, mas olha só como a margem é menor.
quando você trabalha com o boi magro. Bom, quando que o bezerro faz mais sentido aí para sua propriedade? Se você tem uma fazenda com uma estrutura para fazer esse ciclo completo, para você adquirir esse animal a desmama, para você fazer toda uma recria, para você fazer a terminação, então você tem estrutura para isso, ele pode fazer sentido aí para sua propriedade. Ou às vezes você fala assim, eu tenho essa estrutura e eu tenho um capital de giro aqui na minha propriedade, eu consigo aguentar 18, 20, 24 meses. Ok, aí dá para você fazer a aquisição do bezerro, vai fazer a recria e vai fazer a terminação. Quando que o boi magro faz sentido aí para sua propriedade? É quando você não tem essa estrutura para o bezerro, mas você tem uma boa estrutura para terminação. O que é essa estrutura para terminação? Mão de obra. Por quê? Porque o fornecimento no coxo, fornecimento diário. Animal no semi-confinamento, animal no confinamento, numa TIP, você tem que ter uma mão de obra especializada. Então você sabe quanto você vai servir por animal dia. Pô, meu animal está consumindo aqui 8 quilos por dia, 6 quilos por dia, tem que servir o trato em 2, 3 refeições. Tá vendo como é uma mão de obra especializada? Não é uma mão de obra comum que você coloca lá no coxo e deixa à disposição, os animais vão consumindo. Bom, você tem silagem, você tem ração, quer dizer, você tem um concentrado para você servir para esses animais. Uma informação importante que eu queria te dizer é o seguinte, para você levar em consideração na hora de escolher. O bezerro ele tem uma alta acumulada de 10%. 10% no ano. Então olha só como esse animal está valorizado. Será que é o momento de você comprar essa bezerrada? Lembrando que tem essa valorização? Zé Carlos, eu trabalho aqui, a minha estrutura é para isso, não tem problema. O preço de aquisição, claro, depende muito da estrutura para depois você vender esse animal com uma margem de lucro adequada. Então o valor de aquisição realmente não importa muito para a gente, mas só levar em consideração que essa alta é uma alta considerável de 10%. Ó, uma estratégia intermediária pode fazer muito sentido para sua propriedade. Vou te dizer por quê. Você vai fazer a compra dessa bezerrada, você vai trabalhar a recria. Quando você chega na fase de terminação, aí você pode comprar boi magro e você pode intensificar um pouco mais. Nessa fase de terminação, se você trabalhar com os bezerros que você traz da recria, mais os animais que você compra boi magro, tô falando aqui, ó, uma estratégia para você fazer intermediária, comprar os dois. Nessa terminação você consegue, porque você vai intensificar. Não é uma questão de você precisar de um grande espaço, você precisar de uma grande propriedade para tratar desses animais. E outra coisa que eu te falo é o seguinte, ciclo curto, 90, 100, 120, 150 dias. Os animais que vêm da recria e o boi magro que você vai fazer aquisição. Você consegue fazer essa terminação e entregar, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A B3 está mostrando para nós, arroba de R$370, ainda dá tempo. Se você já tem uma bezerrada, meio caminho andado, uma recria, e você faz a aquisição de boi magro agora, você entrega esse animal no momento que você vai colher arroba na alta. O risco é menor. Pense sobre isso. O que eu queria te dizer é o seguinte, para finalizar o tema, comprar boi magro agora para pegar essa alta da arroba pode ser interessante. Se você fala assim, não, Zé Carlos, mas eu não tenho estrutura para essa terminação, eu vou comprar uma bezerrada, eu vou levar um ciclo um pouco mais longo, não tem problema. Só que você precisa ter o quê? Caixa para você aguentar 18, 24 meses. Pô, Zé Carlos, se eu pagar R$3.000 nesse bezerro agora e quando eu for vender a arroba tá em baixa, ela tá lá, R$288. Então, ó, o custo desse animal dia, a estratégia para esse animal ganhar peso, um volumoso alternativo, você ter um trato que não é muito caro, um trato que você mesmo pode formular aí na propriedade, um capiaçu, às vezes um DDG, um WDG, vai proteger essa margem, vai fazer com que mesmo se a arroba estiver menor lá na hora de você vender, você ainda tenha uma margem de lucro. Pô, Zé Carlos, a arroba vai acompanhar, tá crescendo aqui, ó, 8%, 6% que a gente viu aí o aumento da arroba, vou chegar lá, a arroba vai manter isso. Ok. Ainda assim, ó, se você tiver uma estratégia no meio do caminho, sua margem de lucro é maior ainda. Então você tem que pensar o seguinte, dentro da porteira, o dia a dia na sua propriedade, um trato de qualidade que vai fazer o seu animal ganhar peso com o menor custo possível, mão de obra especializada e um animal que responde. Porque às vezes você fala assim, pô, tudo bem, mas meu gado não tem um padrão racial bacana. Opa, então a estratégia é outra. Aí o ciclo um pouco mais curto, é você trabalhar com aquele animal mais fraco, um pouco daquele vídeo que a gente tem lá do Gabiru, né, onde você não estica demais o ciclo. Agora, animais com bom padrão racial, você pode esticar, pode investir, o animal vai corresponder. Gostou do tema de hoje? Espero que ajude aí na escolha entre o bezerro e o boi magro aí na sua propriedade. Ó, mais uma vez eu quero falar sobre o sorteio, uma cela americana completa, lindona. Vou deixar um link aqui para você fazer a sua inscrição, muita gente gosta de fazer a sua inscrição, ou somente um comentário no vídeo de hoje, você já está participando. O sorteio é na quarta-feira. Vou responder algumas perguntas que o pessoal deixou aqui.
João Batista, Zé, como eu descubro qual é o verdadeiro gargalo da minha fazenda sem gastar dinheiro tentando adivinhar? Ó, João, você precisa observar na sua propriedade o seguinte, o trato que você está servindo para seus animais está certinho, está servindo no mesmo horário todos os dias, está sobrando no coxo, está faltando, a leitura de coxo está em dia, é um trato adequado para o volumoso que você tem, se é um gado a pasto, ou se você está servindo uma silagem, se você está servindo um capiaçu, água de bebida dos seus animais, o animal está consumindo, o acesso está bom, o bebedouro acomoda todos os animais. Quando a gente fala em trato também, o coxo está ali, o coxo não é muito estreito, não. Será que cabe todos os animais ao mesmo tempo? Ou é indicado para o plantel que você tem? Mão de obra com esse gado aí, está sendo bem manejado esses animais, controle parasitário está em dia. Então tudo isso você tem que analisar a sua propriedade. Não precisa gastar dinheiro para ficar adivinhando não, mas só de você olhar esses critérios aí você já vai conseguir ver se tem alguma coisa que está errada e que você precisa realmente corrigir. Carlos Henrique, meu gado não emagrece, mas também não ganha peso. Onde estou perdendo dinheiro sem perceber? Ô Carlos, a mesma da pergunta anterior, tá? Dê uma olhadinha aí ó, no trato, no coxo que você está servindo esse trato, se é um coxo adequado, se o acesso ao bebedouro, o animal está bebendo água de forma correta, manejo está adequado, controle parasitário, será que esse gado aí não está com verme, mosca do chifre está atacando, tem carrapato, tem verme, tem que fazer o controle parasitário certinho na sua propriedade. Antônio Carlos, existe algum erro que o pecuarista comete todos os dias e só descobre quando faz as contas? Existe, Antônio Carlos. Ó, realmente, é você não ter o custo da arroba produzida e esse custo é difícil de encontrar. Pequenas e médias propriedades, realmente é desafiador você ter o custo assim, ó, na ponta do lápis. Quem tem, meus parabéns. Mas é desafiador mesmo. Quando você não tem o custo da arroba produzida, você está trabalhando, às vezes você tem eficiência com seus animais, só que você não sabe, você está no escuro, está tratando no escuro, você só sabe a hora que você vendeu, a hora que você vende o animal lá e ainda assim, muitas vezes você faz uma reposição, você toca para frente e às vezes você está empatando. Então você precisa do custo da arroba produzida na sua propriedade. Carlos Silva, tenho medo de gastar com suplemento e não ter retorno. Como saber se vale a pena? Ô Carlos, até tem até uma frase conhecida aí, né, que o gastar com suplemento e não ter retorno não é o problema não, o problema é você não gastar com suplemento e você ter um prejuízo dos grandes, né? Ó, suplementação para seus animais não é uma questão de retorno, às vezes, no ganho de peso, é uma estratégia, é uma ferramenta. Às vezes você fala assim, opa, pai, estão falando R$ 370 na arroba lá em novembro, mas eu vou ter animal pronto até em novembro? Às vezes não. Você precisa acelerar um pouquinho. E aí entra a suplementação, aí entra o aditivo. Às vezes você fala assim, ó, aqui na minha propriedade não tenho pasto para todos esses animais, então eu vou investir num proteico energético, porque ele substitui uma parte do consumo da pastagem, eu consigo manter todos os animais. Tá vendo como é ferramenta? Encaixa na estratégia. Não é puramente falar assim, eu vou fazer aquisição, um produto que eu estou comprando, vou colocar e vou ter ganho. Não funciona assim. Isso tem que encaixar na sua estratégia. José Roberto, aqui na fazenda o gado come o dia inteiro. Por que ele não engorda? Zé Roberto, também, um pouquinho do que a gente trabalhou nas outras perguntas. Água de bebida desses animais. Se o animal não consome água de forma correta, ele não vai ganhar peso. Você pode colocar um melhor trato. Coxo muito estreito, coxo apertado. Às vezes você tem um coxo aí na sua propriedade, é 3 metros de borda de coxo, e você tem um plantel lá de 80 animais, não vai dar certo. Você vai ver que só os dominantes chegam, o gado de fundo ele não tem acesso ao coxo, ele tem por um tempo muito curto, e não vai trazer retorno para sua propriedade. Então dê uma olhada no controle parasitário, no acesso ao coxo, ao bebedouro, ao trato que você serve esses animais, se está servindo todos os dias no mesmo horário, ao manejo desses animais, você vai encontrar o que está acontecendo na tua propriedade. Tá bom? Esse foi o programa de hoje, espero que você tenha gostado, desejo que você uma grande semana, faça bons negócios. Semana que vem, segunda-feira às 8 horas da noite, estou aqui no nosso ponto de encontro. Até lá!